A gente já falou aqui que só 1,5% do lixo produzido em São Paulo é reciclado. É ridículo, é pouquíssimo, né? Pois agora você vai conhecer uma cidadezinha na Suécia que é exatamente o contrário. Lá, 99% de todo o lixo é reaproveitado. O repórter Marcos Rosecan foi até lá e mostra pra gente como isso é possível. Este rio já foi um esgoto a céu aberto. Era tão poluído e fedorento que no verão ninguém ousava passar sequer perto dele. Uma década depois, o Viskan é o símbolo da determinação do poder público e dos 104 mil moradores de Borås, que fica na região sul da Suécia. Conscientização que começa em casa, onde o lixo é separado. Orgânico nos saquinhos pretos, inflamáveis, papel e plástico, por exemplo, que podem ser usados como combustível, nos brancos. O interessante é que a companhia que recolhe o lixo na cidade dá os saquinhos de graça, já para que as pessoas façam a separação em casa. Eles não precisam comprar os saquinhos. No porão do condomínio, os próprios moradores fazem a triagem dos demais tipos de lixo. Garrafas de um lado, latas do outro. As pilhas e baterias velhas também têm um lugar próprio. É que o destino final desse lixo não é exatamente um final, mas um recomeço. Em Borås, nada se perde, tudo se transforma. As 200 toneladas de lixo domiciliar coletado todos os dias na cidade de Borås são trazidas aqui para o centro de triagem. O lixo orgânico vira biogás e o lixo inflamável alimenta as caldeiras de termoelétricas, que produzem eletricidade. O trabalho de separação das sacolinhas pretas e brancas é automatizado. A máquina reconhece a cor dos saquinhos e faz a separação. Nas fornalhas das termoelétricas e nos biodigestores das usinas de gás, o lixo se transforma em economia. Os moradores de Borås pagam até 50% menos na conta de luz e chegam a economizar 20% em transporte público. Os ônibus e os táxis daqui são 100% movidos a gás, produzido com lixo. A prefeita Annette Carlson diz que a grande vantagem é o fim dos grandes aterros sanitários. Em Borås, apenas 1% do lixo não serve nem para fazer gás e nem para gerar energia. É esse pequeno resíduo que vai, de fato, para o aterro sanitário. Todo o resto é reaproveitado, a começar pelas garrafas velhas. Aqui, elas têm o seu valor. É tudo automatizado, é só colocar a garrafa nesse buraco, a máquina identifica a quantidade de garrafas e dá o valor aqui, ó. 2 coroas, o equivalente a 60 centavos de real. Depois a gente aperta o botão e aqui está o ticket. 2 coroas. Agora é só passar no caixa e receber o dinheiro. Os postos de recolhimento ficam nos supermercados da cidade, o que facilita o processo. O benefício incentiva as pessoas que usam o dinheiro das garrafas para pagar as compras. A gente sai ganhando, comemora o morador. Fantástico isso, hein? E todo mundo ganha, a natureza também, porque as garrafas de plástico que são entregues pela população dessa cidade sueca, elas são derretidas e aí transformadas em novas garrafas. É o que a gente podia estar fazendo aqui, né? Se a gente reciclasse mais o lixo. E que tal, então, começar aprendendo a separar corretamente o lixo que a gente produz? Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é o Eric Burger, ele está aqui no estúdio do SPTV. O Eric é dono de uma empresa que presta consultoria nessa área de reciclagem. Eric, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Bom, a gente viu nessa cidade sueca, eu fiquei impressionada porque são 2 sacos, é o preto e é o branco. E aqui no Brasil a gente está muito habituado com vários cestos de várias cores. Isso não faz mais sentido? Não faz sentido, Tralha. A gente está vendo aqui essa cadeia aberta que a gente chama de lixeiras coloridas para coleta seletiva. É um sistema que já existe há muito tempo, só que ele se mostra um pouco ineficiente na prática para as pessoas, porque dificulta o entendimento do que é o tipo de resíduo que eu devo descartar em cada um dos locais.
exige uma necessidade de estrutura muito maior, porque aqui a gente tem só 4 cores e mesmo assim a gente não tem todo tipo de resíduo que precisaria. Então dificulta o processo educativo, dificulta a implantação de infraestrutura, então é pouco eficiente. A gente poderia trabalhar com um sistema mais simples. Bom, eu vi que você trouxe muita coisa aqui pra gente, né? Exatamente. Explica então pra gente como é que se pode reciclar o lixo, o que vai para reciclagem, o que não vai e para qual cesto, por exemplo. Perfeito. Então, assim, a ideia que a gente trouxe hoje para mostrar para o telespectador é como simplificar esse processo e fazer a coisa mais automática e intuitiva. Então, esse exemplo que a gente tem aqui embaixo é o da cadeia fechada, que a gente chama. Então, a gente tem recicláveis num coletor verde e não recicláveis num coletor preto. Ou seja, esquece tudo isso. Esquece isso que a gente está vendo aqui colorido e vamos pensar em 2 separações. Toda essa instrução que a gente está dando hoje é pensando no sistema de coleta de resíduos que existe hoje em prática na cidade de São Paulo e na maior parte das cidades do Brasil. Pode ser que isso mude em algum momento. Então, hoje é o mais eficiente. Quer dizer que a lata, a embalagem de plástico, o vidro, isso daqui que é detergente, a garrafa longa-vida, tudo isso vai para o reciclável no mesmo cesto? Exatamente. Então, tudo que a gente tem nessa mesa, que geralmente geraria necessidade de mais do que as 4 lixeiras que a gente viu aqui em cima, vão para a mesma lixeira, para o mesmo recipiente, todos juntos. Agora, por exemplo, na minha casa eu sempre dou uma lavada em tudo antes de jogar no cesto de reciclável. É correto lavar? Não é correto? É correto lavar. Existe uma polêmica em cima da questão de higienização das embalagens pelo gasto de água. Então é importante a gente manter o equilíbrio e saber que a gente está focando um benefício ambiental e a gente não pode gerar um outro impacto ao mesmo tempo. Então, aproveita para economizar um pouco de água no banho, no lavar louça, roupa, mas é importante fazer uma breve higienização das embalagens para manter essa embalagem já mais, a reciclabilidade dessa embalagem maior quando chega lá na frente na cooperativa, facilita o trabalho das pessoas e principalmente um resíduo que você vai armazenar por mais tempo dentro da sua casa, que é o reciclável, não atrai vetores, ratos, baratas, esse tipo de coisa. Muita gente tem dúvida e essas dúvidas chegam para a gente e até eu tenho essa dúvida. Tem que cortar a embalagem ou pode jogar ela inteira? Facilita, Tralha. A ideia, por exemplo, com essa embalagem aqui de longa vida é que você vai lavar ela dentro e ela tem uma tampinha com um gargalo muito pequeno. Então você vai talvez gastar muito tempo e muita água para fazer a higienização. Se a gente tem facilmente na cozinha uma tesoura já disponível para esse tipo de coisa, o que a gente faz? A gente vem aqui de uma maneira muito simples, corta essa embalagem. E aí vai ficar muito mais fácil de fazer o enxágue e, mais do que isso, a compactação do resíduo, que é algo muito importante também. O resíduo reciclável ele tem baixo valor agregado, então quanto menos espaço a gente ocupar na lixeira, melhor é. A gente trouxe um exemplo muito claro disso aqui, que é importante para o pessoal que está em casa. Essa garrafa PET ela é praticamente ar, ela só tem ar dentro. Então, antes da gente jogar fora, fez uma breve higienização, você pode compactar ela com a mão. Coloca a tampinha, porque dela não retorna para o formato original. E joga fora. E ocupa menos espaço. Joga fora aqui para ocupar menos espaço. Eric, muito obrigado pelas suas explicações todas, né? E a gente espera com isso mobilizar as pessoas, né? Numa outra ocasião você volta para falar mais sobre reciclagem nesse nosso grande projeto de São Paulo Mais Limpa. E a gente espera também sensibilizar as autoridades com tudo isso, né? Porque também não adianta nada a gente separar e não ter para onde mandar. Então, autoridades, ajudem a gente a reciclar.